Olá, sou a professora Patrícia e a aula de hoje é sobre características gerais dos aminoácidos e das proteínas. Quais são os objetivos da nossa aula? Conhecer as características químicas dos aminoácidos e compreender as estruturas, classificação e as principais funções das proteínas. Vou começar falando dos aminoácidos, a sua estrutura básica. O aminoácido ele tem esse nome, né? Porque ele tem um radical ácido ligado ao carbono alfa. Então, esse carbono central da estrutura chama carbono alfa, onde sai 4 radicais geralmente diferentes. Um dele é o grupamento carboxilo, outro é o grupamento amino, um hidrogênio e um radical que vai ser diferente em cada aminoácido. Uma característica importante dos aminoácidos é a quiralidade, ou seja, ter 4 ligantes distintos. Essa propriedade vai permitir que os aminoácidos eles sejam encontrados na posição D ou L. Isso em relação ao carbono alfa, que é o carbono quiral, que vai fazer 4 ligações distintas, com exceção da glicina, que o radical é o hidrogênio, não havendo quiralidade. Todos os aminoácidos eles vão ser encontrados na posição D e L. Só a posição L é utilizada como constituintes das proteínas do organismo humano. Essa propriedade ótica, como eu falei para vocês, está relacionado, portanto, ao carbono alfa. Esse aminoácido aqui não é quiral, que representa a glicina, porque ele tem 2 hidrogênios, então ele não consegue ter a propriedade de quiralidade de estrógeno levógeno. Os outros todos, nós vamos encontrar essa propriedade. E os aminoácidos eles podem ser classificados de diversas formas, né? Uma maneira de classificar é em relação à acidez, à basicidade ou à neutralidade dos aminoácidos. Isso porque, nesse caso aqui, ó, o radical que está inserido no carbono alfa é um radical neutro. Então, a gente vai ter aqui um aminoácido neutro, ele tem um grupamento carboxilo e um grupamento amino. Já os aminoácidos com características básicas, ele tem mais de um grupamento amino, que dá essa característica, então, de basicidade do aminoácido, ou acidez, quando ele tiver 2 grupamentos ácidos. Uma outra classificação extremamente importante é quando a gente fala de aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais, que seria isso, né? Assim como eu falei para vocês lá dos ácidos graxos essenciais e não essenciais, aqui essa característica também existe. O aminoácido não essencial são aqueles que o nosso corpo sintetiza. E os aminoácidos essenciais são aqueles que nós precisamos adquirir através da alimentação. Né? Dos 20 aminoácidos que fazem parte da produção das nossas proteínas, nós teremos alguns não essenciais e outros essenciais, como, por exemplo, aqui a gente pode citar a fenilalanina. Mesmo porque eu vou falar um pouco para vocês da fenilcetonúria e esse aminoácido vai ser importante nesse contexto. Além de classificar em acidez, a basicidade, em essenciais e não essenciais, nós podemos levar também em consideração a sua cadeia lateral, se ela é polar ou apolar. E aí nós vamos ter aminoácidos apolares, aqueles que têm cadeias laterais apolares. Vou pegar um exemplo aqui para vocês, a leucina, né, grupamento ácido, grupamento amino e uma cadeia lateral apolar, né, o que dá essa característica, então, de ser um aminoácido apolar. Ou, se ele tiver cadeias laterais polares, como, por exemplo, aqui a serina, né, onde a gente tem grupamento carboxilo-amino, hidrogênio da estrutura básica e um álcool, dando a característica de um aminoácido, então, polar. Lembrar que álcool, né, a função álcool, ela é polar, por isso, então, a gente fala aqui de polaridade desses aminoácidos. Dentro
todas as nossas proteínas, né, quais são os aminoácidos que fazem parte. A gente tem 20 aminoácidos e a combinação desses 20 aminoácidos vai dar origem a todas as proteínas presentes no nosso organismo. E aqui a gente tem a sigla internacional, eles são conhecidos assim, em qualquer literatura que vocês tiverem acesso. E eu trouxe aqui um quadro, né, onde separa esses aminoácidos em apolares, em ácidos básicos e polares, né, que são termos bastante utilizados quando a gente estuda aminoácidos e proteínas. Eu vou falar um pouco, quando eu falar de proteínas, eu volto relatando esses aminoácidos aqui para vocês. Bom, dentro do estudo dos aminoácidos, o que é muito importante, né? Existe uma patologia conhecida como fenilcetonúria, que é um erro inato do metabolismo, né? É um importante erro inato onde há deficiência enzimática. Se a gente pegar o conceito de erros inatos do metabolismo, são aquelas doenças genéticas onde ocorre deficiência de enzima. A gente sabe que as nossas reações químicas, elas são catalisadas por enzimas, então as enzimas são extremamente importantes. Nesse caso, o defeito é no metabolismo da fenilalanina, resultando em fenilcetona na urina, por isso o nome fenilcetonúria. Como que isso acontece? Então a gente tem aqui a fenilalanina, que é um aminoácido essencial, que deve vir a partir da alimentação, e esse aminoácido pode seguir alguns caminhos, né? Um deles é fazer parte da constituição das proteínas. O outro é sofrer o metabolismo através da enzima fenilalanina hidroxilase, que vai converter fenilalanina em tirosina. Então, a gente tem aqui um exemplo de um aminoácido não essencial. E parte dessa fenilalanina pode seguir um outro caminho, que é a produção de ácido pirúvico e ácido fenolacético. Então, esse é o metabolismo normal. O que acontece nos pacientes com fenilcetonúria? A deficiência da fenilalanina hidroxilase. Portanto, não há conversão de fenilalanina em tirosina e aí esse metabolismo vai ser desviado. Como não tem como produzir maior quantidade de proteína, lembrar que nós não estocamos, pegamos aminoácidos e estocamos na forma de proteína, né? Nós produzimos as proteínas necessárias para o nosso organismo e o restante de aminoácidos vai sofrer catabolismo. Nesse caso, então, vai ser desviado para a produção de ácido fenilpirúvico, que é uma fenilcetona e que vai ser excretado na urina por ser polar, né? Uma das formas de eliminar é pela urina, caracterizando a fenilcetonúria. Uma pessoa típica, vamos separar aqui dois quadros, né? Uma pessoa típica que metaboliza a fenilalanina e uma pessoa com fenilcetonúria que não metaboliza a fenilalanina a partir da fenilalanina hidroxilase. Então, aqui os aminoácidos que ela ingere, né, vai ser utilizado, por exemplo, a fenilalanina para produzir tirosina através da fenilalanina hidroxilase. E os outros aminoácidos constituem o pool de aminoácido do organismo da pessoa. Um paciente com fenilcetonúria, ele não consegue produzir, então, a tirosina a partir da fenilalanina. E há um acúmulo de fenilalanina no organismo que vai trazer vários problemas de saúde, inclusive com formação de fenilcetona. Então, há um problema no metabolismo, né? Aqui, ó, essa via está brecada por não ter fenilalanina hidroxilase. E a fenilalanina vai produzir outros produtos como ácido fenilpirúvico, fenilacético, fenillactato. E é importante a gente lembrar que existe uma forma de diagnóstico precoce da fenilcetonúria que é através do teste do pezinho, né? Então, quando a criança nasce, que os erros inatos do metabolismo podem ser pesquisados através do teste do pezinho, quando faz lá a cromatografia, vai visualizar o quê? Uma fenilalanina alta no sangue com tirosina baixa. Isso vai falar
de alta probabilidade da criança ter fenilcetonúria. E uma coisa importante desse diagnóstico precoce é que o tratamento ele é basicamente dietético, ou seja, os pacientes que não metabolizam a fenilalanina devem ter uma dieta pobre nesse aminoácido, né? Lembrar que a fenilalanina ela é essencial, ela deve ser adquirida através da alimentação. Então, uma dieta restrita em fenilalanina e também reposição de tirosina, uma vez que nesse caso, né, em pacientes com fenilcetona, a tirosina se tornou um aminoácido essencial. Bom, então estudamos aqui os aminoácidos, as características nessa revisão. Vou falar agora um pouquinho dos peptídeos. O que seria o peptídeo? Quando a gente tem dois aminoácidos unidos, então a gente tem aqui o aminoácido 1, o aminoácido 2, se unindo através do grupamento ácido desse aminoácido, com o grupamento amino desse, essa ligação aqui resultante é uma ligação peptídica, uma ligação forte, tá? Uma ligação covalente que ocorre, então, entre dois aminoácidos. E aqui a gente tem um dipeptídeo. Então, o que é a ligação peptídica? É a união de dois aminoácidos com liberação de uma molécula de água e um dipeptídeo. Se a gente tiver 3 aminoácidos, tripeptídeo, né? E aí vai, de acordo com a quantidade de aminoácidos, está se unindo, então, um ao outro por ligações peptídicas. Então, aí nós falamos em peptídeos, né? E o que seria a proteína, quando muitas moléculas estão unidas? Então, a gente tem aqui, ó, convencionou-se chamar de peptídeo até 50 aminoácidos, de polipeptídeos de 50 a 100 aminoácidos e proteínas acima de 100, né? Então, a gente tem aqui as proteínas de tamanhos variados, que vai de 100 até mais de 2.000 resíduos de aminoácidos unidos. Lembrar que os aminoácidos se unem para fazer a proteína na posição L, né? Alfa L aminoácidos, e que se a gente definir uma proteína em relação às suas características químicas, é uma macromolécula de alto peso molecular. Convencionou-se que o peso molecular da proteína será aquele a partir do peso da insulina. Então, por exemplo, a insulina é um peptídeo, não é uma proteína. Isso porque ela tem 5.800 Daltons. Então, esse é o peso. A partir da insulina, tudo é proteína. Então, acima de 6.000, convencionou-se que será chamado proteína e não peptídeo. Bom, então o que define uma proteína também é o seu tamanho, é a quantidade de aminoácidos presentes na sua estrutura, mas também é a forma, né? A função da proteína, ela é dependente do tamanho, da sequência de aminoácido e da forma que ela apresenta, né? Sua estrutura que a gente vai estudar daqui mais um pouquinho para frente. Então, a gente tem a quimiotripsina, que é uma enzima proteolítica, e uma proteína globular, que tem essa forma espacial aqui, globular. E aqui a gente tem o menor aminoácido que existe, que é a glicina. Então, quando a gente compara a glicina com o menor aminoácido com a proteína, a gente vê essa diferença de tamanho, né? Então, a gente vê aqui, ó, 3,5 nanômetros, com 21.600 Daltons de peso molecular, e a quimiotripsina é uma proteína que tem 241 aminoácidos na sua estrutura. Em compensação, a glicina bem pequena, né, com 75 Daltons e 0,5 nanômetros. Então, cada proteína vai ter o tamanho e a forma bem característica que definem, portanto, a sua função. Estão intimamente ligadas à sua função, como eu falei para vocês, e as dimensões dessas moléculas são medidas, então, em nanômetros. E a massa, o peso, em Daltons. As funções das proteínas, elas são as macromoléculas com funções mais diversificadas, né? A gente poderia ter uma aula só estudando função das proteínas,
de tantas que elas apresentam. Vou começar aqui falando de função catalítica, né? As enzimas são proteínas que têm função de catálise. Então, aqui a gente tem diversas enzimas, lipase, amilase, aldolase. Lembrar que quase toda enzima tem a terminação em ase, né? Isso é praticamente a grande maioria, porém existe a exceção de enzimas como, por exemplo, a quimiotripsina, que não termina em ase. Além disso, pode ter função de transporte. Quais são as proteínas de transporte? Por exemplo, a hemoglobina, né? A transferrina, que transporta ferro, a hemoglobina, que transporta gases, oxigênio e CO2. Nutrição, né? Ovoalbumina, armazenamento, a ferritina, proteína que armazena ferro, contração e motilidade, e aí a gente tem a quitina, a miosina, nós temos os flagelos, né, no caso de espermatozoides. Estruturais, né, então, por exemplo, colágeno, que é a principal proteína estrutural presente no nosso corpo, além de queratina. Defesa, os anticorpos, que são imunoglobulinas, são proteínas importantes. Pigmento, como a clorofila. Receptores de membrana celular, que vai fazer sinalização, permitir entrada de produtos dentro da célula, e aí uma infinidade mesmo de funções. E então, como que é a função? Ela é definida pelo quê? Como eu comentei, ela é definida pelo tamanho, mas também ela é definida pela forma. E aí, nesse contexto, eu vou falar para vocês da estrutura das proteínas, né? A gente pode classificar essa estrutura até a estrutura quaternária. Qual é a diferença? Então, vamos lá para a estrutura primária. Ela é a sequência linear de aminoácidos. Então, aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Lembrar que para formar essa estrutura primária aqui, a gente vai ter o RNA mensageiro com códons presentes ali, e quando o RNA ribossômico passa lendo o RNA mensageiro, a cada 3 bases nitrogenadas entra um aminoácido na estrutura. Então, a proteína é definida pelo nosso código genético através da tradução, né, como vocês estudaram lá na genética. Então, a gente tem aqui a estrutura primária com a sequência linear de aminoácidos. Essa estrutura primária, ela dá uma dobra, ela tende a dobrar e formar pontes de hidrogênio, né, entre os resíduos, entre os radicais dos aminoácidos. E aqui nós temos, então, a estrutura secundária, que nada mais é que a primária, com pontes de hidrogênio. Já a estrutura terciária, que algumas proteínas adquirem essa estrutura, aliás, a grande maioria está em estrutura terciária, ela faz um enovelamento, né? Além das dobras, das hélices da estrutura secundária, ela faz um enovelamento nos radicais. Lembrar que as características dos aminoácidos polares, apolares, né, básicos, neutros, vai definir também essa estrutura. E aqui, pontes de sulfeto, forças de Van der Waals e pontes de hidrogênio vão manter essa estrutura enovelada. Se a gente tiver mais de uma estrutura terciária associada, então 2 terciárias, por exemplo, nós temos aqui a estrutura quaternária das proteínas. Coloquei mais essa imagem aqui para ficar bem claro, né? Então, a gente tem aqui, ó, sequência linear de aminoácidos, né? Aminoácidos ligados por ligações peptídicas. A B, essa estrutura B aqui, que é a estrutura secundária, e ela pode existir de 2 formas. Quando ela forma essa estrutura aqui, conhecida como alfa-hélice, né, ela vai dobrando, ou uma lâmina beta preguiada, quando a gente tem aqui, ó, pode ter 2 cadeias peptídicas, ou ela vai numa direção, dobra, e ao invés de a gente ter essa estrutura em alfa-hélice, a gente vai ter em folha beta preguiada. Quando ela enovela, formando a estrutura terciária, e quando ela associa mais de uma terciária, formando a quaternária. Então, com isso aqui, eu fiz o resumo para vocês das estruturas das proteínas. Uma característica importante também das proteínas é que elas podem sofrer desnaturação.
O que seria essa desnaturação? Ela pode perder a sua estrutura espacial. Ela pode ter, por exemplo, aqui a gente tem uma proteína terciária que sofreu desnaturação das pontes de hidrogênio, das pontes de sulfeto, e ela perdeu, então, o seu enovelamento. O que pode causar essa desnaturação? Alteração de pH, por exemplo. Então, se é uma enzima que tem ação ótima em pH ácido, se ela for para pH neutro, ela vai perder a sua ação. E temperatura, né? São os dois fatores principais que podem promover desnaturação de uma proteína. Essa desnaturação ela pode ser reversível, né? Se a gente alterar o pH e voltar ao pH normal, ela pode voltar à sua estrutura. Mas dependendo dos níveis extremos que essa proteína é submetida, ela pode desnaturar sem voltar e sem, então, adquirir novamente a sua função. Então, é importante lembrar que quando a proteína desnatura, ela perde a função, né? Porque a função está relacionada à sequência linear de aminoácidos, mas também à sua conformação espacial. E podemos classificar essas proteínas, então, com base nessas estruturas. O que seriam as proteínas fibrosas? São aquelas constituídas de sequências de aminoácido na sua estrutura secundária. Então, a gente tem, por exemplo, aqui uma fita, né? Vou pegar esse vermelho aqui, ó, uma sequência primária em estrutura secundária, né? Porque está em hélice. E como exemplo, a gente vai ter aqui o colágeno. O colágeno, ele representa aproximadamente 30% da proteína total do nosso corpo, né? E está lá abundante no nosso tecido conjuntivo. O que seria o colágeno? São 3 estruturas secundárias de proteínas enoveladas aqui. Então, a gente tem 3 fitas, né, de proteína, dando essa estrutura espacial aqui, elas se associam, formando a estrutura do colágeno, que é uma proteína fibrosa constituída por hélices, por 3 alfa-hélices, então. Além do colágeno, a gente tem como exemplo de proteínas fibrosas, queratina e elastina, que são também proteínas constituídas de estrutura secundária. E as globulares, que representam grande quantidade, exemplos também de proteínas, né? Então, a gente tem aqui, ó, proteína fibrosa e proteína globular, que é essa enovelada na sua estrutura terciária, e a gente pode dar como exemplo aqui enzimas, proteínas transportadoras, hormônios proteicos, albumina, né, que é uma proteína transportadora. A albumina tem diversas funções, entre essas funções, transportar, por exemplo, medicamentos e outras substâncias lipídicas. As globulinas e os anticorpos, né, que fazem parte dessas globulinas. Eles são proteínas que têm estrutura terciária, né, são globulares. Tem também um outro conceito que é proteína conjugada. O que seria isso? A proteína associada a um grupo prostético, ou seja, um grupo não proteico, que por hidrólise vão liberar aminoácidos e também essa parte não proteica. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Então, as nucleoproteínas, na hidrólise, elas liberam o quê? Aminoácidos e ácidos nucleicos, porque elas são constituídas de grupo proteico, aminoácido, e não proteico, ácidos nucleicos. Lipoproteínas, libera lipídios à hidrólise, além dos aminoácidos. Glicoproteínas, glicídios. Metaloproteínas, tem como grupo prostéticos algum metal. E hemoproteínas, que tem um anel de protoporfirina, e por hidrólise vai liberar a protoporfirina. E aí, nesse contexto, eu vou falar um pouquinho dessa proteína, que é uma M-proteína, né, que é a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína de estrutura quaternária, ou seja, ela tem mais de uma estrutura terciária, né? Na verdade, ela vai ter 4 estruturas terciárias unidas. Então, ela tem a parte proteica, que é a globina, e o grupo prostético, que chama M. O grupo M, ele é constituído desse anel
de protoporfirina. Quando a gente pega aqui quais são as hemoglobinas presentes no adulto normal, no adulto que não tem uma hemoglobinopatia. Então, a hemoglobina A ou hemoglobina A1, ela constitui basicamente quase toda a nossa hemoglobina, né? Até 98%. Ela é constituída de 2 cadeias de globina alfa e 2 cadeias de globina beta. A fetal, olha, a fetal associada a 2 não dá 3%, né? E qual que é a diferença? Elas não têm a cadeia beta, né? A cadeia gama e delta, por exemplo, nessas 2 hemoglobinas. E aqui a gente tem, então, a representação da hemoglobina A1, que é a principal hemoglobina presente no nosso organismo. Ela tem 2 cadeias do tipo alfa, 2 cadeias do tipo beta. Então, essa é a parte proteica. E aqui no centro, a gente tem o grupamento M. E no centro do M tem um ferro onde se liga o oxigênio. Então, é onde ocorrem as trocas gasosas. Que é esse grupo prostético aqui que eu mostrei, o grupo M. Então, ele é fechado, tá vendo? Esse pigmento, ele é fechado e no centro a gente tem o ferro, tá? Quando a hemoglobina é lisada, né, degradada, ela vai liberar esse grupamento M aqui, que é um pigmento. E aproveitando que eu estou falando de hemoglobina, eu trouxe aqui um exemplo da primeira doença molecular, né? Qual foi a primeira doença molecular conhecida e descrita em 1910? Foi a doença falciforme. Como que a gente estuda essa doença? Vamos entender, é uma doença genética. A gente tem aqui o DNA que vai codificar para a hemoglobina A1, hemoglobina normal. E aí a gente tem uma sequência de bases nitrogenadas aqui, citosina, timina e timina, e lá no RNA mensageiro, guanina, adenina, adenina. Esse códon, essa sequência codifica para a entrada do ácido glutâmico na estrutura da proteína. O que acontece com os pacientes que têm a doença falciforme? Uma única base nitrogenada foi trocada aqui, ó, ao invés da timina, aqui na mutação ocorre a adenina. E lá no RNA mensageiro, ao invés da adenina, vai ser uracil. E guanina, uracil, adenina, entra valina e não ácido glutâmico, ou seja, uma única base nitrogenada no material genético faz com que na estrutura da proteína seja trocado um único aminoácido e isso vai mudar completamente essa proteína. Ao invés de a gente ter aqui a hemoglobina do tipo A1, a gente vai ter uma hemoglobina mutante conhecida como hemoglobina S. Essa hemoglobina mutante, ela forma polímeros dentro da hemácia, né, em situações de hipóxia, ela polimeriza e ao invés de ela ficar distribuída, então, de forma homogênea, esse polímero promove um espichamento da hemácia, formando o drepanócito, né, que é patognomônico de anemia falciforme. Então, a doença falciforme também é conhecida como drepanocitose, devido a essa alteração aqui que ocorre na hemácia dos pacientes em situações de hipóxia. Bom, então, para fechar essa aula, né, primeira aula de aminoácidos e proteínas, vamos lembrar que os aminoácidos são unidades básicas das proteínas, então as proteínas são constituídas de aminoácidos ligados por ligações peptídicas, e as proteínas são as macromoléculas de funções mais diversificadas nos sistemas biológicos. Elas apresentam a sua função baseada conforme na sequência linear, mas também na sua estrutura, que é primária, secundária, terciária ou quaternária. Elas são classificadas em proteínas fibrosas, globulares e conjugadas, principalmente essa classificação, e existem 2 patologias importantes mais comuns quando a gente fala de aminoácidos e de proteínas. Existem diversas, mas qual foi a relacionada ao aminoácido? Fenilcetonúria, né, que é um erro inato do metabolismo, onde o paciente não vai metabolizar corretamente a fenilalanina por deficiência da fenilalanina hidroxilase. E a doença falciforme, que foi, portanto, a primeira doença molecular descrita
e bioquimicamente falando, ocorre substituição de um único aminoácido na estrutura da proteína, surgindo, portanto, uma proteína mutante, que é a hemoglobina S.